Muito obrigado por estar aqui no programa Jornada da Vida. E hoje nós vamos conhecer, você vai conhecer, talvez até conheça, né? Uma pessoa que é super alto astral, vida estabilizada e sempre se dedicando para o bem do próximo. Mas não foi sempre assim não, viu? O pânico, o medo de morrer desestabilizava toda a sua vida. Mas diz que ela conhece o ensinamento da Seicho Noye e aquilo que ela mais temia, que era a morte, ela veio descobrir que a morte, pela Seicho Noye, ela não existe. Não que na Seicho Noye ela não existe, a morte não existe, assim nos ensina a Seicho Noye. E a partir daí, então, a vida é só alegria. Muito obrigado, preletora Marlene Caramuru, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada. Tudo bem. Uma alegria poder estar aqui na Jornada da Vida. Muita alegria e gratidão. Muito obrigada. Alegria hoje, né, preletora Marlene? Mas uns tempos atrás não era tanto assim, né? Não. E assim, a alegria era insegurança, eram muitas coisas que eu tinha enterrado dentro do meu ser, que a Seicho Noye veio de encontro a tudo aquilo que hoje eu sou. Eu sou o que eu sou hoje, eu sei que eu tenho que atingir mais ainda, desenvolver. Mas hoje essa minha estabilidade profissional, esse meu equilíbrio, essa minha dedicação, esse amor, essa alegria de viver, vida profissional, familiar, eu devo a Seicho Noye. É isso que me traz aqui hoje. Você tinha medo de morrer mesmo, é verdade? Muito medo de morrer, bastante. Na realidade, quando eu tive já minha primeira filha, eu tive um pânico. Foi traumatismo, até saiu na revista muito boa, eu distribuí bastante, depressão pós-parto, numa das nossas últimas revistas agora, não sei se foi do mês passado ou mês retrasado. E isso há 40 e poucos anos atrás. Quando eu cheguei, morava em Joinville, morava em Joinville e fui morar em Criciúma. Daí eu conheci a Seicho Noye. Daí tudo virou festa. Assim, eu adorei, eu ganhei uma revista, comecei nas reuniões, e as reuniões eram muito alegres, e eles pareciam que estavam falando comigo. Na época, eu tinha um problema de pele muito séria, e eu achei que o preletor estava falando comigo, porque era um dia de ventania, né? E ele falando, esse teu problema de pele está dentro de você, falou daquele livro, né, que é a chave da beleza e da saúde. Falei, nossa, eu garanto que a minha amiga já foi contar tudo para ele. Mas daí, eu achei que ela tinha contado. Mas sabe o que aconteceu, preletorene? Mais ou menos numa quarta, numa quinta reunião, eu indo toda animada para a Seicho Noye, eu falei, hoje é dia de alegria. Eles faziam treino do riso na reunião, eles falavam coisas que me acalentavam, que me davam energia. Daí eu cheguei lá e eu vi que estava todo mundo muito sério. Eu falei, nossa, eu acho que hoje a reunião não está legal, o povo aqui hoje não está bom. Daí eu cheguei lá toda saltitante, feliz. Daí eu falei, qual é o tema da palestra? Daí a recepcionista, uma jovem, não me lembro quem era, ela estava parada na porta. Muito obrigada. Hoje é dia de cerimônia dos antepassados. Eu olhei para ela e falei, o quê? Cerimônia? Não, eu vim aqui para palestra. Mas daí ela, em seguida, ela já me chamou naquele momento, participa. E quando você sair daqui, leve este livro aqui. Na época era Melhore Seu Destino cultuando seus antepassados. Agora, Melhore Seu Destino orando pelos antepassados. E daquele dia em diante, a coisa fluiu, mas ainda teve desmoronamento, viu, preletor? Mas abençoada a pessoa que lhe deu uma revista da Seicho Noye. Muito. Quanto que não vale uma revista dessa naquela hora, naquele momento que você estava vivendo, né, Marlene? Sim, até porque eu estava chegando numa cidade, eu amava Joinville, e ali era uma cidade nova para mim, né, Criciúma.
uma cidade rica. Meu marido estava iniciando, ele trabalhava com tecnologia de informação, ele era um excelente profissional, mas ainda faltava nossa harmonia na família, com os filhos. Eu ainda tinha muita insegurança, mas quando ela começou a me dar as revistas, e que eu fui realmente na reunião, daí eu comecei a mudar. A primeira decisão que eu tive numa das palestras foi a harmonia familiar. Eu vi o quanto que eu tinha que aprender para poder mudar toda a minha postura mental. Que maravilha. Eu estou vendo aí no fundo, aí na sua estante, a palavra de luz do ano passado, de 2021, né? Isso. Você consegue pegá-la aí ou não? Consigo, opa! Está do outro lado ali. Aqui, ó. Ali, ó. E pega ela para nós. Aliás, Obrigado. aqui na associação nós estamos fazendo... Está aqui ela. Pode falar para o eleitor. Ok. Já que a gente... No livro tem alguns capítulos que você é apaixonado, que nem diz o outro, né? E nessa palavra de luz de 2021, tem a mensagem do dia 8. Se você... Eu me encanto com essa mensagem do dia 8, sobre a gratidão, sabe? E ali no meio, mais ou menos, para o final, ela fala que o paraíso não é encontrado, né, em lugar algum, exceto na mente com gratidão. Dá uma lida aí, por favor, Marlene. Que o paraíso não é encontrado. Achou aí? Achou? Achei. O paraíso é, de fato, encontrado na mente grata. Isso. Uma mente de gratidão, ela dá esperança à vida. E a esperança na vida dá aos seres humanos a força para viver, que foi o meu início dentro da Seitinoye, né? E vai indo. Pode ler tudo? Pode. É a energia para um corpo saudável e um belo ambiente. É justamente dentro da mente de gratidão que Deus aparece e todas as coisas são curadas. Não é algumas coisas, preletor, isso é muito forte. Todas as coisas da nossa vida, isso toca na alma. A força motriz para um mundo bom não se encontra em lugar algum, exceto na mente de gratidão. Essa frase me arrepia, sabe? Que a força motriz para um mundo bom não se encontra em lugar algum, exceto na mente de gratidão. E quando todos nós compreendermos isso e vivermos, né, o nosso dia a dia com esse sentimento de gratidão a Deus por tudo e por todos, né? Meu Deus do céu, vai ser um paraíso. Com certeza. Que bom. Certeza. Mas vamos voltar um pouquinho para a sua história aí, vai. Você tinha medo da morte, ok? Muita gente tem, até aí tudo bem. Mas aí você recebe uma revista de uma pessoa, uma revista da Seitinoye, começa a participar da Seitinoye, vai numa reunião da Seitinoye, que a atividade é uma cerimônia em memória dos antepassados, ou cerimônia de gratidão aos antepassados, e aí você começa a entender e compreender através da palestra, do ensinamento, que a morte não existe. Que coisa doida, né? Muito doido. Até então, o medo era muito grande. Isso está dentro da Sutra Sagrada, onde marcou bastante. Não foi assim de uma hora para outra. É por isso que eu gosto muito, inclusive nas orientações, não desistir. No âmago da matéria, no âmago do ser, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu, exatamente como Deus o criou. Então, isso foi tocando, né, a minha alma e foi me tranquilizando, mas quando eu falo que eu tinha morte de viver, eu tinha morte da vida, eu tinha medo de tudo, preletor. Quando eu cheguei, hoje aqui em Blumenau, é uma cidade maravilhosa, logo em seguida o meu marido, ele saiu da empresa lá de Criciúma, e nós viemos para Blumenau. E aqui em Blumenau ele alugou uma casa, porque daí eu já estava estudando a Seitinoye,
mas eu não era preletora ainda, eu apenas praticava. E já saí de Criciúma realizando oração de gratidão diariamente, porque eu tomei aquela decisão. Daí, quando eu cheguei aqui, eu falei, a Seita-no-Ie funciona em partes, porque meu mundo está se desmoronando novamente. Perdi lá em Criciúma, que eu tinha feito amizades, eu já estava, a Seita-no-Ie estava me mostrando um caminho, eu estava encantada com tudo, um padrão de vida muito bom. Venho para cá morar numa casa, tinha medo de bicho, tinha medo de tudo. E daí, realmente, eu falei, eu vou parar com as práticas da Seita-no-Ie. Por isso que eu digo, sabe, preletor, a importância da persistência. E foi nessa época que eu quase entrei numa depressão, porque eu parei com a gratidão aos antepassados. Parei com a meditação Shinsokan, que eu estava iniciando, estava fazendo o hábito e estava me fazendo bem. Mas, felizmente, um dia de manhã acordei e falei para o meu marido, hoje eu quero descobrir aonde que tem essa tal de Seita-no-Ie aqui nessa cidade. E na época, hoje, nós temos 2 associações locais, na época era feita uma reunião na prefeitura, e eu chorava muito, ele, calma, calma, eu vou te levar, ele já estava trabalhando na Kremer, saiu 5h30, fica pronta, nós vamos descobrir onde é que tem. Eu falei, olha, me falaram que tem num teatro lá, da revista de bolso. Ai, não, tem outro local. E daí eu procurava e ninguém sabia onde que estava a tal da Seita-no-Ie. Daí eu entrei na prefeitura, onde eram realizadas as reuniões, e eu já estava chorando, porque eu sempre fui muito emotiva. Tinha uma moça me recepcionou, eu falei, onde tem reunião da Seita-no-Ie? Daí ela falou, não conheço, espera aí um pouquinho. Uma moça que estava atrás, numa sala, ela falou, espera aí, eu vou te indicar onde que tem estas reuniões, que estavam sendo já realizadas numa escola na época. Hoje nós temos uma associação maravilhosa aqui. Ela me deu endereço, eu fui para casa e eu falei para o meu marido, as reuniões eram segundas-feiras. A partir de hoje, todas as segundas-feiras, eu vou estar na Seita-no-Ie. Com festa, sem festa, com compromisso. É o único dia que eu vou querer. Eu acho que ele estava tão preocupado, né? Porque a gente já tinha entrado numa harmonia, já sabia que a força do ensinamento, e ele me apoiou. E assim eu comecei a minha caminhada. E até hoje, os dias da reunião para mim são sagrados. Que bom. A senhora disse que teve também depressão pós-parto. E é uma loucura isso. Para a pessoa, para os familiares. O que a Seita-no-Ie te ajudou nesse momento para que você pudesse superar também e hoje viver uma vida de plena felicidade? Está na revelação divina da grande harmonia, para se reconciliar com todas as coisas do céu e da terra. Agradecer a pátria, agradecer o marido, agradecer os filhos, agradecer a cidade que eu estava morando. Mas, principalmente, na segunda parte, onde ela diz, é chegada a hora de dizer a toda a humanidade que a morte não existe, que o pecado não existe e que a doença não existe. E daí eu fui atrás dos livros, me dediquei mais, lia mais, praticava mais, porque tudo isso foi no início da Seita-no-Ie. E daí estabilizou tudo novamente, compramos uma casa maravilhosa, o marido se deu muito bem na empresa, as meninas numa boa escola, o meu filho tinha, na época, 5 anos de idade, era o orgulho do pai. O pai nossa, eu sempre digo, o melhor pai do mundo foi o meu marido. Não tem outro igual. Eu sei que tem, mas para mim, porque as meninas até hoje, a família é estruturada muito bem, graças ao equilíbrio do marido e o apoio que ele me deu em me tornar uma preletora. E o que aconteceu nesse período? Veio novamente, mas daí eu já estava preparada. Ele recebeu um diagnóstico, começou com umas dores,
e o médico, fui pegar o resultado, o médico me entregou o resultado e disse o seguinte, ele precisa começar a fazer um tratamento imediatamente. E eu sinto dizer para a senhora, ele tem 6 meses de vida. Daí meu mundo acabou, preletor. Eu falei, o que vai ser? Eu não tinha estudo, eu não trabalhava, eu tinha um padrão de vida muito bom, tinha 2 carros na garagem, não me preocupava, eu só me preocupava em ir no banco e pagar as contas, que na época não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Mas o padrão, o conforto que ele dava para nós, eu falei, vou começar por onde? Eu tinha Seitonoye. E foi aí que eu comecei. Eu praticava tanto, preletor, tanto, intensifiquei a oração de gratidão aos antepassados, era tanta oração e prática, que ele não viveu apenas 6 meses, ele viveu 5 anos, quase 6 anos a mais. E nesse período, ele preparou a família toda para trabalhar. Ele olhou para mim um dia e disse, você precisa começar a trabalhar, porque eu não tenho mais forças para viver. E realmente foi isso. Eu só gostaria de deixar claro, preletor, o que ajudou muito, e é um relato que eu tenho. Ele foi o primeiro caso de transplante de medula. Ele fez lá em Curitiba, eu digo assim, pelo assistência médica, né? Que ele tinha da empresa, depois ele foi demitido, e nessa época ele já estava sem estar na empresa, mas ele tinha o plano médico. E daí fez em Curitiba o primeiro transplante de medula, onde teve sucesso, 5 anos, e nos preparou. E daí eu comecei uma nova caminhada, que não foi fácil, mas eu tinha Seitonoye. A senhora disse agora há pouco que a Seitonoye resolve as coisas só pela metade. É isso mesmo? Não, ela resolve tudo. É porque assim, ó... Não, ok. Não, preletor, é que eu me assustava, porque eu pensava, agora que está tudo bem, caindo tudo de novo, meu Deus. Mas daí é as desintegrações e as purificações que nós vamos tendo, né, preletor? É isso. Qual a maior lição que a Seitonoye deixou e deixa para a tua vida? A decisão, a persistência, desistir jamais, mas o principal de tudo ela me ensinou, amar a família. A minha razão de viver é a família. Família, sempre em primeiro lugar. Então ela me ajudou muito nesse ponto. Hoje eu não tenho mais meu pai, minha mãe, minha sogra, meu marido, todos eles já retornaram ao mundo espiritual. E eu lembro que quando a minha sogra ainda estava viva, eu aprendi isso na Seitonoye, que ela era minha mãe. E eu sempre tinha um carinho, e eu falava assim para ela. Ela morava em Curitiba e eu em Blumenau. E todas as vezes que eu ia para a academia de Curitiba, eu passava na casa dela, sem avisar às vezes, eu ia lá dar um abraço. E eu lembro que um dia ela abriu a porta e eu comecei a chorar de emoção. Porque ela falou, o que aconteceu, menina? Ela era cearense, né? O que aconteceu? Eu falei, nada, eu vim da academia espiritual. Eu quero dizer para a senhora que a senhora está sempre aqui, à minha disposição, eu não preciso avisar que eu vou chegar. A senhora está em casa para me dar esse abraço confortador. Então, essa família, essa reverência à família. É isso. Doutora Marlene, o medo, a angústia, como que você se livrou dessas coisas aí? Você já contou algumas coisas importantes, né? Conhecendo a Seitonoye
E de que maneira a Seitonoye fez com que tudo isso sumisse da tua vida? Porque não é só a senhora que já teve medo, tem pessoa que está tendo medo hoje. Recebe um diagnóstico, por exemplo, fala, meu Deus do céu, mesmo que seja algo bem simplesinho, a cabeça às vezes voa, sabe? Será que eu vou morrer? E começa a entrar em pânico. E não dorme mais de noite, né? É por causa dessa razão, né? Outros, talvez, acha que o cônjuge não quer mais e começa a dar desespero que vai ficar sozinha ou sozinho. Como tirar isso? Como que você fez para tirar isso? Usando o ensinamento da Seitonoye ou praticando o ensinamento da Seitonoye? Através da meditação Shinsokan, a oração que nós temos, que é maravilhosa todos os dias, tem que ser uma prática espiritual, ela fez parte da minha vida. Então, assim, como que a Seitonoye atuou neste ponto de não mais ter o medo, superar o medo. Eu tenho um livro, que, se eu não me engano, é esse daqui, ó, Sucesso Nunca Dorme. Eu não sei se o preletor conhece, ele tem um autor famoso aqui. Me recomendaram já a leitura dele. Já, ele é excelente, tá? O autor, depois vocês podem estar descobrindo. Ele diz, numa das páginas desse livro impresso, ele diz, não atrapalhe a Deus. Não atrapalhe a Deus, sabe? E isso serviu muito para mim, para não atrapalhar Deus, porque eu atrapalhava Deus com o meu medo. Então, a prática da Seitonoye, a leitura dos livros, foi me ensinando o poder da mente. Hoje eu tenho a firme consciência, e eu falo várias vezes isso para mim, aonde eu estou no meu campo profissional, dentro da Seitonoye, quando eu vou fazer uma atividade, eu falo assim, ou você domina o ambiente vai te dominar. E esse autor deste livro, ele ainda tem uma outra colocação que me vem muito à mente. E eu falo isso muito nas orientações e falo também nas minhas palestras. Eu falo comigo, me aponte pelo menos uma questão de todos esses problemas que você tem, que você vai superar tudo, uma única, só uma citação do livro. Eu vou derrubar todos esses seus conceitos, como eu derrubei o meu, tá? Então, o que é? Você é filho de Deus, possuidor de capacidade infinita. Você é filho de Deus, possuidor de capacidade infinita. Então, dentro da minha pessoa, eu descobri esta força espiritual, esta ligação com Deus. Maravilhoso. Você citou agora que, de vez em quando, apesar de sermos aí auto-manifestação de Deus, o canal de expressão de Deus aqui nesse plano, a gente parece que atrapalha as obras dele, né? Consequentemente, a gente sofre as consequências desse modo de viver equivocado, pensamentos errados, atitudes erradas, sabe? A negligência com os nossos deveres e o ego também de querer só tirar vantagem de tudo e de todos, né? Em razão disso, tantas pessoas aí sofrendo desnecessariamente, né? E aí a gente começa a parar e pensar o quanto que o ensinamento da Seitonoye é fantástico quando ela diz, né? Viva para manifestar Deus, viva para expressar as coisas boas de Deus aqui nesse plano terreno. Isso era muito bem, lembrou disso. Fiquei muito feliz, né? Para a gente ir para os sinais, como diz o outro, preletora Marlene, tem algumas coisas na vida da gente que são fantásticas, né? Uma delas, por exemplo, é a nossa vida, que é eterna, né? E como é gratificante a gente saber na Seitonoye que a nossa vida é eterna. E se não bastasse ser eterna, ela é perfeita, né? Mas tem muitas pessoas que não sabem disso. Elas sofrem por isso, né? E como a gente sabe, a gente sempre acaba, então, manifestando esse ato de gratidão aos entes queridos que se foram, entre aspas, né? E aí a gente, na Seitonoye, fazemos a oração de gratidão aos antepassados, que foi uma das atividades que a senhora
chegou lá, estava tudo quietinho demais para o seu gosto, né? Caramba, né? O que estão fazendo? O que tem aqui hoje, né? Mas é bem provável que a partir desse dia uma nova vida iniciou, né? Aí nesse seu caminhar. E para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, da importância de nós agradecermos os nossos antepassados. Por favor. Que nesse estudo, né, da Seiichi Noye, de uma maneira bastante simples, para que a gente possa realmente entender, os antepassados, eles estão e eles influenciam uma parte da nossa vida. Os livros explicam isso com muita clareza. Dentro dessa gratidão aos antepassados, quando nós começamos a realizar essas práticas, eu fui descobrindo também um outro canal que se abriu, que isso eu não podia guardar somente para mim, eu não podia deixar isso só para mim. Abrir esse canal de estar distribuindo, falando, algo assim tão interessante. Hoje eu para estar aqui com vocês, lógico, né? Eu tenho que contar um relato muito rapidinho que me aconteceu hoje, com relação a você passar isso para as pessoas. A minha filha tem uma clínica, e tem duas, e uma dessas clínicas, ela comentou comigo o ano passado mês passado, ela falou: mãe, a zeladora do prédio, o filho dela foi assassinado. E ela está muito triste. Só comentou. E hoje eu fui lá, não na clínica, eu fui lá no salão, onde ela fica no mesmo prédio, e estava com algumas revistas. E justamente estava com aquelas revistas. Quando eu saí, a zeladora, nunca tinha conversado com ela. Ela estava limpando. Eu falei: você é zeladora aqui? Sou. Você conhece a Andréa? Falei, né? Ela tem a clínica, que ela falou: conheço. Deixa eu fazer uma pergunta. É você quem teve o filho que faleceu há um mês atrás? Ela já encheu os olhos de lágrimas e ela falou: sim, sou eu mesma. E eu estava com a revista, uma das revistas aí, abri Aprimoramento Espiritual. Abri na página, falei para ela: eu vou deixar para você. Falei para ela do Santuário Roso. Dia 7 aqui nós vamos ter na associação, eu já fui convidada com muita alegria para orientar a gratidão aos antepassados, que vai ser dentro das normas, dentro dos cuidados que nós precisamos ter, foi liberado a partir do mês que vem, março. Então, preletor, este amor aos antepassados, mas não adianta somente ficar com este conhecimento aqui intelectual, tá? Ele tem que ser expandido, ele tem que ser divulgado, carregar. Agora nós vamos ter dia 10 de abril o Santuário Roso com a oração de gratidão. Ela é muito forte, ela tem uma influência muito grande e está no nosso esforço próprio que a Seiichi Noye me ensinou. Maravilhoso. Muito obrigado, preletora Marlene Caramuru. Que Deus te oriente sempre, te proteja sempre, que você continue aí com o seu dinamismo, sua fé, sua alegria, levando a Seiichi Noye aí para todo o estado de Santa Catarina e para o Brasil todo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos vocês que assistem sempre o programa Jornada da Vida. E é bem provável que uma das histórias contadas aqui pode ajudar um amigo seu, uma família, um empresário. Então, compartilhe os vídeos da Seiichi Noye para que mais e mais pessoas também possam experimentarem aqui nesse mundo dias de plena felicidade, de plena alegria, de plena paz. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito, muito obrigado. No dia 10 de abril de 2022, manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seiichi Noye do Brasil. É a 66ª Festividade do Santuário Roso do Brasil
Na sequência, a 38ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Na festividade, temos a maravilhosa oportunidade de manifestarmos nosso amor e gratidão, estreitando e renovando nosso vínculo espiritual com aqueles que são as raízes da nossa vida, através da inscrição de seus nomes nos registros espirituais que serão consagrados no Santuário Roso do Brasil. Nossos antepassados e entes queridos falecidos, consagrados no santuário, passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas pelos oficiantes do santuário no período de pelo menos 1 ano. Os eventos serão transmitidos na modalidade virtual, ao vivo, pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna. Assim como foi feito nas edições de 2020 e 2021, devido ao isolamento social e para a segurança de todos, você tem à disposição mais opções de efetuar as inscrições dos registros espirituais. Além de poder ir até a sede da Seichonoye mais próxima para preencher de próprio punho, onde será recebido com todos os protocolos sanitários, você pode enviar a relação dos nomes que deseja inscrever para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 22 46. Acessando a página da festividade do Santuário Roso dentro do portal da Seichonoye do Brasil, sni.org.br, você encontra informações sobre o significado mais profundo deste evento e de como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime abençoado anjo do reino de Deus. E atenção para a novidade que teve início este ano de 2022. Você poderá acompanhar uma vez por semana a transmissão ao vivo, também pelo YouTube, da primeira das 5 orações diárias no Santuário Roso, direto da Academia de Ibiúna, toda quarta-feira às 6 horas da manhã. Participe! Envie os nomes e assista a transmissão da cerimônia principal ao vivo e orando em conjunto com milhares de pessoas de todo o Brasil e também do mundo. 66ª Festividade do Santuário Roso do Brasil. 38ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 10 de abril de 2022, ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Manifeste seu imenso amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. Muito obrigado!